Os livros de ferro, página 48. A fumaça que saía era de um grande candeeiro que cheirava mal, e a chaminé era, na verdade, uma entrada onde começavam os degraus. Havia uma incontável quantidade de rolos de pergaminhos de proporções gigantescas, com milhares de voltas, colocados em enormes estantes, onde cada prateleira era da altura de um homem. Via-se teias de aranha e poeiras de espessura de um dedo pousando sobre tudo que fosse uma superfície suficientemente plana. Vamos dar uma reforçada na aparência do lugar aqui, ó. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção, devido a enormes e gigantescas estruturas que serviam de prateleiras formadas por toras aparadas e nuas. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção, devido a enormes e gigantescas. Não existe a palavra, será? Devido a enormes, colossais estruturas em prateleiras que formavam prateleiras eram grossas toras aparadas e nuas. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção, devido a enormes e colossais estruturas que formavam prateleiras. Ponto. Um enfileirado interminável de grossas toras aparadas e nuas. Havia uma incontável quantidade de rolos de pergaminhos de proporções gigantescas sobre elas, com milhares de voltas colocadas em estantes. Aí não precisa. Com milhares de voltas de pergaminho enrolado. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção devido a enormes e colossais estruturas que formavam prateleiras. Um enfileirado interminável de grossas toras aparadas e nuas formavam estantes. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção devido a enormes e colossais estruturas que formavam estantes. Um enfileirado interminável de grossas toras aparadas e nuas. Havia uma incontável quantidade interminável. São adjetivos parecidos, né? Um enfileirado interminável de grossas toras aparadas e nuas.
Havia uma incontável quantidade de rolos de pergaminhos de proporções gigantescas sobre elas, com milhares de voltas de pergaminho enrolado. Estou falando pergaminho de novo. Havia uma quantidade de rolos de proporções gigantescas sobre elas, com milhares de voltas de pergaminho enrolado, onde cada prateleira era da altura de um homem. Via-se teias de aranha. Viam-se teias de aranha e poeira da espessura de um dedo pousando sobre tudo que fosse uma superfície suficientemente plana. Para se obter um só rolo daqueles, seriam necessárias centenas de vacas para se retirar o couro, raspá-lo e transformá-lo em pergaminho. Depois, sinceramente, não se lembrava de ter visto gado algum lá fora. 2 outros goblins surgiram da esquina de uma estante gigante. Ao lado, empurravam um carrinho de madeira rangendo e balançando com um rolo que, se impossível de ser lido durante toda uma vida, seria mais impossível ainda de ser escrito. Telor nada conseguia dizer. Por quê? Telor nada conseguia dizer. Estupefato. Telor nada conseguia dizer, estupefato. Avançou, pôs os olhos sobre aquela monstruosidade de informação. No instante seguinte, um dos condutores do carrinho estava puxando, com muitos maus modos, uma prega de suas roupas para que o mago saísse do caminho. As 2 criaturinhas xingaram, mesmo, e guincharam em uma estranha linguagem, arreganhando os dentes. Vamos voltar um pouco aqui, que eu me perdi. Para se obter um só rolo daqueles, seriam necessárias centenas de vacas para se retirar o couro, raspá-lo e transformá-lo em pergaminhos. Depois, sinceramente, não se lembravam de ter visto gado algum lá fora. 2 outros goblins surgiram da esquina de uma estante gigante ao lado, empurrando um carrinho de madeira, rangendo e balançando com um rolo que, se impossível de ser lido durante toda uma vida, seria mais impossível ainda de ser escrito. Telor nada conseguiu dizer, estupefato. Avançou e pôs os olhos sobre aquela monstruosidade de informação. No mesmo instante, um dos condutores do carrinho estava puxando, com muitos maus modos, uma prega de suas roupas para que o mago saísse do caminho. As 2 criaturinhas xingaram e guincharam em uma estranha linguagem, arreganhando os dentes. Um dos puxadores do carrinho, né? Puxadores. Telor continuou ali, incrédulo, olhando, e então viu uma parede que se perdia na distância. Estava repleta de rolos como aquele. Havia alguns ainda mais descomunais. Centenas, talvez milhares. Centenas de milhares. Aqui, ó, a gente tem que acrescentar uma coisa importante aqui, né? A fumaça que saía era de um grande candeeiro que cheirava mal, e a chaminé era na verdade, uma estrada onde começavam os degraus. E por todo lado, lá estavam eles, os goblins. Centenas deles, perto e longe, e todos absolutamente não ligavam para a presença de estranhos, caminhando lentamente em trabalhos de formiguinhas. A fumaça que saía
saía era de um grande candeeiro que cheirava mal, e a chaminé era, na verdade, uma entrada onde começavam os degraus. E por todo lado lá estavam eles, os goblins, centenas deles, perto e longe, e todos, absolutamente, não ligavam para a presença de estranhos, caminhando lentamente em trabalhos de formiguinhas. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção, devido a enormes e colossais estruturas que formavam estantes. E tudo era imensamente maior do lado de dentro do que se podia presumir olhando a casa de fora dela. Magia. Daria para enfileirar 10 dirigíveis dentro daquele cômodo. Imensamente. Toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção devido a enormes e colossais estruturas que formavam estantes. Era tudo imensamente maior do lado de dentro do que se poderia presumir olhando a casa de fora dela. Magia. Daria para enfileirar 10 dirigíveis dentro daquele cômodo. Enfileirado, daria para enfileirar 10 dirigíveis dentro daquele cômodo. E ainda continua falando da casa, tem enfileirado aqui. Uma sequência interminável de grossas histórias aparadas e nuas cobria as paredes. Havia uma incontável quantidade de rolos de proporções gigantescas sobre elas, como milhares de voltas de pergaminho enrolado, onde cada prateleira era da altura de um homem. Viam-se teias de aranha e poeira da espessura de um dedo pousando sobre tudo que fosse uma superfície suficientemente plana. Recapitulando, toda a estrutura interna da casa parecia um prédio em construção, devido a enormes e colossais estruturas que formavam estantes. E tudo era imensamente maior do lado de dentro que se poderia presumir olhando a casa de fora dela. Magia. Daria para enfileirar 10 dirigíveis dentro daquele cômodo. Uma sequência interminável de grossas toras amparadas. Vamos dar um parágrafo aqui. Uma sequência interminável de grossas toras aparadas e nuas, cobrindo as paredes, como andaimes. Havia uma incontável quantidade de rolos de proporções gigantescas sobre elas, com milhares de voltas de pergaminhos enrolados, onde cada prateleira era da altura de um homem. Viam-se teias de aranha e poeira da espessura de um dedo pousando sobre tudo que fosse uma superfície suficientemente plana. Joia.